Bom dia pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Fulgêncio, hoje vamos para mais uma aula do módulo 5. Hoje iremos trabalhar o que é a semana 3 do PET. Vamos falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Nas últimas aulas nós falamos sobre semelhança, né? Os casos de semelhança no triângulo retângulo. Hoje iremos avançar um pouco mais, falar sobre trigonometria no triângulo retângulo. Beleza pessoal? Então, vamos junto comigo aí, vamos junto que espero que essa aula seja bem agradável, bem interessante, com muita informação. Tá bom, pessoal? Então, bora. Então, trouxe aqui, primeiramente, algumas imagens para ilustrar sobre o que iremos falar. Aqui eu trouxe uma imagem de uma semelhança de triângulo, é importante a gente ter esse conhecimento. Trouxe imagem aqui de alguns ângulos, de alguma coisa ali, dado que é um lado, como é que será que a gente encontra aquele X ali tendo uns 30 de 45, e a gente não mexeu ainda, pessoal, mas vai ser interessante, né? Tem uma coisa aí de seno, o que será isso? O que serão essas coisas que vamos ver nessa aula de hoje? Essa aula de hoje é uma aula muito importante, uma aula que abrange um conteúdo muito bonito, utilizado há muitos anos. Então espero que possamos, no final da aula, a gente entender o que essas imagens estão querendo dizer. Tá bom, pessoal? Então, bora lá. Então vamos situar aqui sobre o que vai ser dito nessa nossa aula. Vamos começar com uma definição. Definição de trigonometria. Trigonometria, que é uma palavra grega, tal que trígonos significa triângulo, metria significa medir. Então, o que trata-se, portanto, da resolução de problemas envolvendo triângulos. Então, o que? Trigonometria vai ser o que? Triângulo, medir triângulo, medidas do triângulo. Então, vamos ver o que? Problemas sobre triângulos. Então, encontrar aqui medidas de algum lado, medidas vezes da altura, igual a gente tem nesse caso ali H, ali com um lado B, com um lado C, ali o nosso lado A, da nossa altura nós podemos dividir em dois segmentos AD de medida M, segmento DC de medida M. Então, vamos mexer aqui com medidas do triângulo. Vamos trabalhar no triângulo, pessoal. Triângulo retângulo. A definição de triângulo retângulo, a gente já trabalhou com ele, mas é bom a gente às vezes dar uma recapitulada que ajuda bastante. Vai ser muito útil em alguns exercícios e algumas definições. Então, aqui, triângulo retângulo é todo triângulo que tem um ângulo reto. Que tem um ângulo de 90, famoso ângulo de 90. Em todo triângulo retângulo, os lados que formam um ângulo reto são denominados catetos, e os lados opostos ao ângulo reto chamam-se hipotenusa. Então, aqui é o nosso lado oposto, eu trouxe aqui nesses nossos triângulos, são os triângulos ABC. Então, trouxemos ali identificando quem vai ser a hipotenusa, quem vai ser o nosso cateto. Então, aqui nossa hipotenusa vai estar oposto ao ângulo de 90, então nós temos nosso ângulo de 90. Então, está enxergando a hipotenusa, está vendo nosso maior lado, nosso maior segmento. O segmento AB tem um lado maior, uma medida. Nós temos o segmento AC e CB, que são nossos catetos, que vai estar formando o ângulo reto. Então, que é importante entender essa definição de cateto, porque depois a gente vai ter alguma distinção desses catetos. Não vai ser cateto oposto, vai ter cateto adjacente, mas a gente vai estar vendo aí durante a nossa aula, pessoal. Outro fato importante, o Teorema de Pitágoras, importantíssimo Teorema de Pitágoras, grande matemático, Pitágoras. Temos aqui, em todo triângulo retângulo, a soma dos quadrados das medidas catetos é igual ao quadrado da medida da hipotenusa. Então, o que é isso? Muita informação, muita coisa, não estou entendendo. Então, pessoal, dada a nossa hipotenusa, que vai ser o nosso maior segmento, medida A, e dado nossos catetos, que está formando nosso ângulo de 90, nesse caso ali B e C, então, que nossa hipotenusa, nosso maior lado ao quadrado, vai ser igual que a soma dos seus catetos ao quadrado. Então, que A ao quadrado vai ser igual que a B ao quadrado mais C ao quadrado. Ok, pessoal? Então, esse é o nosso importantíssimo Teorema de Pitágoras. Então, aqui vamos para a informação que eu disse dois slides anteriores, falando sobre os catetos. Os catetos já estão formando nosso ângulo de 90. Eu disse que eles têm alguns nomes especiais que vão ser muito importantes nessa nossa aula. Então, toda essa observação. Os catetos formam o ângulo reto do triângulo. São denominados opostos ou adjacentes, de acordo com a sua posição em relação a um dado ângulo do triângulo retângulo. Então, ele vai estar tendo o quê? Às vezes, dado um ângulo, então, o nosso cateto pode ser oposto e pode ser adjacente. Mas quando que ele vai ser oposto, quando vai ser adjacente, dado um ângulo? Se o cateto está junto a um de referência, é chamado adjacente. Quando estiver ali na base, coloquei nosso caso aí, assim, na base do nosso ângulo, ele vai ser adjacente. E se está oposto a esse ângulo, é chamado oposto. Então, vai ser nosso cateto oposto.
Então, que dado esse nosso ângulo X, eu coloquei ele em evidência ali, nosso ângulo X, nós temos aqui que é o lado oposto desse nosso segmento ali, ó, nosso segmento pé do lado esquerdo, ele vai ser o nosso cateto oposto, que vai estar enxergando o nosso ângulo X. Desculpa, pessoal. E nessa parte aqui de baixo, aqui, na base, que vai estar formando o nosso ângulo X, vai ser o nosso cateto adjacente. Beleza, pessoal? Então, se fosse naquele outro caso, se o ângulo X estivesse lá em cima, aí nós iríamos inverter o cateto adjacente assim, o oposto seria adjacente. Mas daí é cada caso é um caso. Beleza, pessoal? Então, nós temos que ficar assim de olho só para saber. Tá oposto, olhou, identificou o ângulo que a gente quer trabalhar, verifica. Quem está oposto a ele? Quem está enxergando aquele ângulo? Vai ser o cateto oposto. Quem vai estar ali na outra base, ali, vai estar formando, vai ser o adjacente. Beleza, pessoal? Então acho que vai ser tranquilo. Mas durante o exercício, a gente vai estar vendo ali, dando uma pincelada, acho que vai ajudar bastante. Então vamos lá. Agora vamos entrar numa revisada, trazendo umas definições. Então agora vamos começar a trabalhar mais, pessoal. Começar a trabalhar. Então, trigonometria. Definição. Conhecendo a trigonometria do triângulo retângulo, permite calcular a medida de um lado do triângulo, desde que conheça as medidas de um ângulo e de um outro lado. Ou calcular um ângulo, conhecendo as medidas de dois dos três lados do triângulo. Então, aqui dentro da primeira figura, a gente tinha lá dois ângulos, tinha um lado com X. Então, às vezes, tendo esse conhecimento de alguns ângulos, tendo conhecimento de alguns lados, a gente consegue encontrar a medida de outro lado, consegue encontrar, às vezes, a medida de um ângulo, consegue encontrar um ângulo. Beleza, pessoal? Então, essa aqui é a importância, essa aqui é a boniteza, a lindeza da trigonometria. A gente consegue trazer aqui informação, buscar informação ali, vão ser bem úteis, bem interessantes. Então, vamos começar trazendo uma bem legal, que é o seno. Seno ou sen, pode ser SEN, não sen de sen, é sen, SEN. É importante o seno, trigonometria. Então vamos ver qual que vai ser esse seno. O seno de um ângulo agudo, menor que 90 graus, é dado pela razão entre a medida do cateto oposto, esse ângulo, e a medida da hipotenusa. Aí, fala que é importante a gente ter conhecimento de cateto oposto, sobre a definição de cateto oposto. Então, aqui no nosso caso ali, nosso seno, tem nosso ângulo θ. Então, quem está enxergando o nosso ângulo θ está sendo nosso segmento BC. Então, ele vai ser nosso lado oposto, vai ser nosso cateto oposto. E nossa hipotenusa vai ser AB, quem vai estar aqui formando o nosso ângulo θ é o segmento AC. Então a gente sabe então que quem vai ser nosso seno? Nosso seno é essa aqui, a medida do cateto oposto sobre a nossa hipotenusa. Essa é a nossa razão. Agora o nosso cosseno, o cos. O cosseno de um ângulo agudo, menor de 90 graus, é dado pela razão entre a medida do cateto adjacente a esse ângulo e a medida da hipotenusa. A gente já mexeu com o cateto oposto, agora nós vamos mexer com a cateto adjacente. Então, dado aquele mesmo nosso ângulo θ, que nós vimos naquele exemplo anterior, né, para seno, então aplicando ele aqui agora para cosseno. Então, que dá nosso ângulo θ, a gente está vendo aí que o segmento BC está vendo nosso ângulo θ, temos AB nosso maior segmento, então que AC é nosso lado adjacente, vai estar aqui formando ali, ó, sobre o nosso ângulo θ. Então, quem vai ser nosso cosseno? Nosso cosseno vai ser a medida do cateto adjacente a θ sobre a medida da hipotenusa. Beleza, pessoal? Vamos aqui para mais um. Está sem muita informação, mas essa informação boa, essa informação tranquila, não tem muita coisa. No exemplo, a gente vai ver que vai ficar bem mais legal, vai ser bem interessante a gente brincar com essas informações. Então, vamos lá. Tangente, ou se não, TG. A tangente de um ângulo agudo, menor que 90 graus, é dado pela razão entre a medida do cateto oposto e a medida do cateto adjacente ao ângulo dado. Então, o quê? Do seno a gente mexeu com o cateto oposto. No cosseno a gente mexe com o cateto adjacente. A tangente a gente mexe com os dois, cateto oposto e cateto adjacente. Então a gente vai pegar o cateto oposto, nosso lado oposto, sobre o nosso lado adjacente, nosso cateto adjacente. Se a gente for verificar, a gente fazer assim na mão, isso está interessante de fazer, pessoal. A gente vai ver que vai ser o que? Seno sobre cosseno. A gente pegar aqui o nosso seno, a razão seno sobre cosseno, a gente vai encontrar o que? A nossa tangente, que vai ser medida do cateto oposto sobre a medida do cateto adjacente. Beleza, pessoal? Então nós já vimos então aqui o seno, cosseno e tangente. Vamos ver como vai ser durante os exercícios, vamos ver que vai ser bem legal, bem interessante. Então, que trouxe uma informação isso aqui bem útil. Okay. As razões seno, cosseno e tangente são simplesmente números reais. Então, seno expressa alguma unidade de medida. Porque quando a gente for para calcular o que? Seno, o valor de seno de tal negócio é 5. Vai ser 5. Quer dizer que tem que ser 5 metros, 5 centímetros, 5 hectômetros? Não.
é 5, é um número real. O valor de seno, cosseno e tangente não tem unidade de medida, é simplesmente um número real. Beleza? Ok. Então nesse slide aqui eu montei aqui assim para a gente fazer uma recapitulação do que a gente viu aqui nessas 3 definições. Então, no que dá esse nosso triângulo aqui, a gente tem aqui que o seno vai ser nosso cateto oposto sobre a hipotenusa, então o nosso ângulo nesse caso agora é y, então o nosso cateto B ele está oposto ao nosso ângulo y, e o cateto C está adjacente, está aqui forrando o nosso ângulo y. E nós temos a hipotenusa A. Então o nosso seno vai ser aqui, cateto oposto sobre a hipotenusa, então que é o seno de y, né? Vai ser o que? O B, chamando de segmento o cateto Bzão de Bzinho, e a nossa hipotenusa Azão de Azinho. Valemos Azinho. O nosso cosseno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, então vai ser o que? C sobre A, Czinho sobre A. E o nosso tangente vai ser cateto oposto sobre adjacente, que vai ser, então, que é o nosso seno sobre o nosso cosseno, que vai ser o que? B sobre C. O segmento Bzinho ali, do cateto oposto, sobre a medida do segmento Czão, que vai ser Czinho. Beleza, pessoal? Então deixa esse slide aqui pra gente dar uma recapitulação do que a gente viu hoje, quando a gente começar os exemplos. Mas, bora trabalhar? Bora trazer uns exemplos? Bora brincar? Beleza. Então a gente tem aqui o nosso triângulo aqui, nosso triângulo bonitão aqui, ABC. Então a gente quer determinar o quê? Determinar o seno, cosseno, tangente de nosso ângulo B. Nosso ângulo B. Então vamos fazer primeiro o nosso seno. Seno. O que vocês fazem, pessoal? Eu vou fazer aqui, e depois vocês fazem, ó, passo a passo. Beleza? Então, o nosso primeiro caso aqui, ó, nosso seno B. Nosso seno B a gente já viu anteriormente que ia ser o quê? O cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vamos ver quem vai ser o nosso seno B. Quem que está oposto, quem está enxergando o nosso ângulo B? 15. A gente sabe que a nossa hipotenusa é o nosso maior lado, então o nosso segmento BC é a hipotenusa. Se o segmento CA, que mede 15, está vendo o nosso ângulo B, então o segmento BA ele vai ser nosso cateto adjacente. Então ele vai ser usado posteriormente. Mas nesse caso, se a gente quer o seno, então vai ser aqui cateto oposto sobre a hipotenusa. Então vai ser aqui 15 sobre 17. Razão 15 sobre 17. Agora o cosseno. O cosseno a gente sabe que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. A gente já verificou quem que é o nosso cateto oposto, verificou quem que é a nossa hipotenusa, então o nosso outro segmento é o cateto adjacente. Vai ser então aqui o nosso segmento AB sobre o nosso segmento BC. Então vai ser aqui 8 sobre 17. E quem vai ser então a nossa tangente? Nossa tangente é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então a gente pega aqui nosso seno sobre cosseno. Então quem que é o nosso cateto oposto? Quem está enxergando o nosso ângulo B é o segmento AC, que mede 15. E quem vai ser nosso cateto adjacente, que vai estar ali forrando o nosso ângulo B, vai ser ele, o segmento BA, que, né, que mede 8. Então logo vai ser a razão 15 sobre 8. Beleza, pessoal? Também, sim, a gente consegue verificando. A gente acha, vê quem que é o nosso ângulo que quer trabalhar e vamos ver, não, quem vai ser o cateto oposto, quem está vendo ele, quem vai ser o nosso maior lado, que vai ser a hipotenusa, e quem do outro lado que sobrou vai ser o nosso cateto adjacente. Então, nesse mesmo desenho, pessoal, nós temos o ângulo B, o ângulo C e o ângulo de 90 graus. Então, nesse caso, nós trabalhamos com o ângulo B. Então, nesse segundo exemplo aqui, nós vamos trabalhando com o ângulo C. Agora a gente vai inverter um pouco. Agora, naquele outro caso, quem era cateto oposto vira adjacente, quem era adjacente vira cateto oposto. Então, aqui nesse primeiro caso, quem vai estar vendo o nosso ângulo C? É o nosso segmento BA. Então, vai ser nosso lado oposto. O cateto, nossa hipotenusa continua sendo BC, que é o nosso maior lado. Então, quem fica sendo quem vai estar forrando ali o nosso ângulo C vai ser o segmento CA, que vem de 15. Então, facilitou, né, pessoal? Então, quem vai ser o nosso seno C, do ângulo C aqui, sobre BC, vai ser o nosso cateto oposto sobre a hipotenusa, que vai ser aqui 8 sobre 17. O nosso cosseno, né, a gente pega o nosso cateto adjacente e nossa hipotenusa, o nosso cateto adjacente vai ser o segmento CA, e a nossa hipotenusa BC, então vai ser aqui 15 sobre 17. Posteriormente, então, nossa tangente, que vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente, vai ser aqui 8 sobre 15. Não seno sobre cosseno, vai ser então aqui 8 sobre 15. Então, bem legal, né, pessoal? Um exercício bem legal. Acho que no exercício do AutoCAD tem alguns que vocês brincarem, vocês mexerem. Então, acho que esses exemplos vão auxiliar bastante vocês. Beleza? Então, vamos mais um exemplo. Vamos brincar mais. Vamos brincar que tá legal. Tá legal, então a gente tem que continuar, né? Vamos lá com mais um exemplo. Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 centímetros.
E o seno de um dos ângulos agudo mede 0,8. Calcule as medidas dos catetos. Então, olha que interessante, pessoal. A gente tem o quê? O nosso ângulo reto, que fala que é o nosso triângulo retângulo, a gente tem um ângulo reto. A gente tem um ângulo B, e a gente tem apenas a hipotenusa, no segmento CB, que mede 10 centímetros. Mas a gente sabe, uma informação bem útil, a gente sabe que seno de um dos ângulos agudos mede 0,8. Então pode ser um dos ângulos agudos, então vamos pegar esse ângulo ali B, esse chama de B, mede 0,8. Então a gente quer saber quando vai medir os outros catetos. Vamos medir os catetos CA e catetos AB. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Então, temos que o seno de B vale 0,8. Então, seno de B, a gente sabe que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, o que é nosso cateto oposto? O cateto oposto é o nosso segmento AC e a nossa hipotenusa é BC. Então, vai ser o quê? AC, BC. E a gente sabe que nosso seno vale 0,8. E o nosso segmento BC, que é a hipotenusa, ela vale 10. Mas o segmento AC a gente não tem ainda. O segmento AC a gente não tem esse valor. Então, vai ser 0,8 vai ser que AC sobre 10. Então, o que a gente fazendo, multiplicando por cruzado, o 10 multiplicando por 0,8, a gente vai encontrar então que o segmento AC vale quanto? O segmento AC mede 8 centímetros. Então, que agora aqui, a gente já sabe quanto que mede a nossa hipotenusa. Nossa hipotenusa CB mede 10. A gente encontrou o nosso segmento AC, que mede 8 centímetros, utilizando seno do nosso ângulo B. Então, agora que utilizando o teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar quanto que vale AB. A gente não viu que a medida da hipotenusa quadrada, vai ser que a soma dos catetos ao quadrado. Então, o que? AB ao quadrado, que a gente não tem, mas AC ao quadrado, que a gente acabou de encontrar, que mede 8, vai ser igual que a BC ao quadrado, vai ser igual a nossa hipotenusa, que vale 10. Vamos substituir nossos valores, então, que AB ao quadrado, mais 8 ao quadrado, desculpa, pessoal, vai ser igual que a 10 ao quadrado. Então, a gente fazer o que? 8 ao quadrado, a gente sabe que é 64, e 10 ao quadrado é 100. Então, o que? Subtraindo 64 dos dois lados, a gente vai fazer aqui 100 menos 64, vai ser 36. Tirando a raiz quadrada de 36, vai ser 6. Porque o nosso segmento AB mede 6 centímetros. Então, aqui, dado apenas aqui que um ângulo reto, um ângulo B, a hipotenusa e o seno. Dois dados importantíssimos que a gente conseguiu encontrar, dado apenas poucas coisas, pessoal. Dado poucas coisas, a gente conseguiu encontrar quanto mede 2 catetos. 2 catetos. Então, viu como é importante a gente conhecer trigonometria, né, pessoal? A gente consegue, às vezes, trabalhar com coisas muito legais e consegue encontrar resultados bem interessantes. Beleza? Mais um exemplo. Vamos brincar mais. Bora comigo. Na figura, eu li mais um triângulo. Na figura a gente tem que o segmento AB mede 6 centímetros. E o seno de C é igual a 0,2. Determina a medida da hipotenusa do triângulo, pessoal. Esse exercício parece bem parecido, bem parecido com aquele outro. Só que desse exercício tem um A e o B. Vamos fazer a nossa letra A. Então, a medida da hipotenusa do triângulo. A gente sabe que nosso segmento AB mede 6 e nosso seno vale 0,2. Então, vamos lá, pessoal. Temos então aqui que nosso seno de C é 0,2. Então, que seno de C, a gente sabe que é cateto oposto sobre a hipotenusa. Vai ser nosso segmento AB sobre a nossa hipotenusa AC. E a gente sabe que o seno de C vale 0,2. Então, substituindo os valores, 0,2. Nosso segmento AB mede 6 centímetros. Nesse caso, então, vai ser nosso cateto oposto. Então, o segmento AB vale 6. E a C, que é a nossa hipotenusa, a gente não sabe ainda. Mas a gente consegue encontrar multiplicando ali cruzado. A gente vai encontrar aqui. Nosso segmento AC mede 30 centímetros. Bem legal, né, pessoal? Olha que coisa bacana que a gente acabou de encontrar, hein? Então, nossa hipotenusa vale 30 centímetros. Então, a gente vai encontrar a nossa hipotenusa. Agora, vamos tentar mexer agora aqui com um outro ângulo. Agora, vamos trabalhar aqui com o ângulo A. A gente mexeu aquela hora com o ângulo C. Vamos mexer com o ângulo A. Então, vamos encontrar aqui o seno de A. O que será esse seno de A? A gente sabe quanto que mede o segmento AB e agora a gente acabou de encontrar quanto que mede o segmento AC. Então, nesse caso aqui, verificando pelo nosso ângulo A, a gente sabe que o segmento CB é o nosso lado oposto, esse é o nosso cateto oposto. O nosso segmento AB
ele vai ser o nosso lado adjacente, nosso cateto adjacente, e o nosso segmento AC é a nossa hipotenusa. Então a gente quer encontrar o nosso seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, então a gente consegue, não consegue, pessoal? Porque pelo teorema de Pitágoras, a gente consegue encontrar quanto medir nosso segmento CB, a gente utiliza encontrar o cateto oposto. Então a gente sabe que AB ao quadrado, né, nosso AC ao quadrado, nossa hipotenusa, é a soma dos seus catetos ao quadrado, que AB ao quadrado mais BC ao quadrado igual a AC ao quadrado. Então a gente, pelo enunciado, a gente sabe que AB vale 6, então que 6 ao quadrado, mas BC ao quadrado a gente não sabe, é igual a 30 ao quadrado. Então o que? A gente isolando o nosso BC e tirando a raiz, então a gente sabe que 30 ao quadrado é 900 e 6 ao quadrado é 36. Então colocando a raiz, levando a raiz dos dois lados, a gente sabe que o segmento BC vai valer o quê? A raiz de 900 menos 36. Então isso vai dar o que? 864. A gente racionalizando, fatorando esse número, perdão, nós vamos encontrar o que? 12 vezes raiz de 6. Então a gente contou quanto que mede nosso segmento BC. Conhecendo nosso segmento BC, nosso lado oposto, nosso ângulo A, a gente consegue encontrar quem que é nosso seno. A gente não sabe que seno não é cateto oposto sobre hipotenusa. Quem é nosso cateto oposto? O cateto oposto é nosso segmento BC. A hipotenusa é AC, a gente contou quem que é nosso segmento BC, então a gente consegue encontrar. Então vai ser aqui 12 raiz de 6 sobre 30, dividindo o 6. Então a gente vai encontrar aqui que nosso seno, nosso ângulo A vai ser aqui 2 raiz de 6 sobre 5. A gente sabe que o seno de C é 0,2 e o seno de A vai ser aqui 2 raiz de 6 sobre 5. Exercícios desses parecidos na suas listas de exercícios lá do PET. Então esse é um exercício bem legal, pessoal. Olha como um enriquecedor com essa trigonometria, né? Muito bonito. Agora vamos para mais um exemplo. Esse exemplo tem no material de vocês, então eu trouxe isso para a gente fazer junto, para vocês entenderem alguns passo a passo. Então aqui, determine se n de A, cosseno de A e tangente de A. Então a gente tem qual que vale o segmento AB, sabe quanto vale o segmento BC. Mas a gente não sabe quanto vale a nossa hipotenusa, né? Que a gente tem nossos catetos, mas a gente não sabe quanto que vale a nossa hipotenusa. Mas agora a gente sabe mexer, né, pessoal? A gente sabe, a gente conhece o teorema de Pitágoras. Porque pelo teorema de Pitágoras, AB ao quadrado mais BC ao quadrado igual a AC ao quadrado. Substituindo nossos valores, 8 quadrado mais 15 ao quadrado igual a C ao quadrado. Substituindo, 64 mais 225 vai ser 289. Raiz, 17 vezes 17, 289. Então, o segmento AC é 17 centímetros. Então, encontramos já quem que é o nosso segmento AC. Conhecendo o nosso segmento AC, a gente consegue trabalhar tranquilamente e encontrar o seno, cosseno e tangente. Esse é um exemplo que eu trouxe do próprio material de vocês, do PET. Pessoal, conhecendo, estudando, a gente consegue trabalhar muitas coisas muito legais, que é bem necessário, que é bem tranquilo para a gente mexer. A gente contou o quanto que vai o nosso segmento, então a gente tem valores de todos os segmentos, sabe quanto vai o segmento AB, sabe quanto vai o segmento BC, e sabe quanto vai o segmento AC. Mas a gente quer olhar o que? O ângulo A, referente ao nosso ponto A, nosso vértice A. Então vamos ver, pessoal. Então, quem vai ser o nosso seno de A? Então pegando ali, a gente verifica quem vai estar oposto, quem vai estar vendo o nosso ângulo A. Vai ser o nosso segmento BC. Nossa hipotenusa a gente sabe quem que é, então AC. O nosso cateto oposto sobre a nossa hipotenusa vai ser o quê? 15 sobre 17. E o nosso cosseno, que é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, o nosso cateto adjacente nesse caso vai ser o segmento AB. Nossa hipotenusa a gente sabe quem que é o segmento AC. Então vai ser o quê? 8 sobre 17. E a tangente, a gente sabe também quem que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. O cateto oposto, nesse caso, é 15. E o nosso cateto adjacente, nesse caso, é 8. Então, esse é o nosso segmento BC sobre o segmento AB. Vai ter 15 sobre 8. Você não fazendo seno sobre cosseno, vai encontrar 15 sobre 8. Beleza? Agora vamos pegar o que? Pelo outro vértice. Olhando o que? Pelo o nosso ângulo C. Nosso ângulo C. Né, pessoal? A gente tem que verificar qual é o ângulo que a gente está trabalhando. Porque primeiro que a gente trabalhou com o ângulo A. Você está sobre o vértice A. Agora vamos estar trabalhando com o ângulo que está sobre o vértice C. Beleza? Vamos lá. Quem que vai estar oposto? Quem vai estar enxergando o nosso ângulo C? Vai ser o segmento AB, média 8. E quem que é a nossa hipotenusa? Nossa hipotenusa continua sendo o segmento AC, nosso maior lado. Então a gente já encontrou, sabe quanto que vai a nossa hipotenusa? Nosso cateto oposto, a gente também sabe quanto que é. Então o nosso seno, cateto oposto à hipotenusa, vai ser 8 sobre 17. E o nosso cosseno a gente sabe que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quem vai estar
empurrando ali o nosso ângulo C. Vai ser o segmento BC. Então vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, nosso cateto adjacente, valor do segmento BC, 15. Vai ser aqui 15 sobre a hipotenusa, portanto a gente encontrou que vale 17. Então vai ser aqui 15 sobre 17. É a nossa tangente que é cateto oposto sobre o cateto adjacente, ou se não, seno sobre cosseno. Então vai ser nosso cateto oposto, segmento AB, sobre o segmento BC, cateto adjacente, vai ser 8 sobre 15. Beleza, pessoal? Esse foi um exemplo que eu trouxe do POPET. Então, acho que foi bem importante trazer eles aqui para vocês trabalharem juntos e verem, às vezes, a construção, vocês passo a passo, com explicaçãozinha, acho que fica bem legal. Beleza, pessoal? Acho que não tem mais nenhum. Não? Essa aqui foi a bibliografia utilizada, eu utilizei 2 livros online, e espero que a aula tenha sido boa, tenha sido bem produtiva. Qualquer dúvida, você pode estar deixando comentários aí no link do vídeo. Qualquer coisa, entrando em contato com o professor Diego, com a professora Natália. Bom, pessoal, então aquele abraço, bons estudos, boa semana. Posteriormente estaremos postando o vídeo da semana 4. Mais trabalho, mais exemplos, mais exercícios. Mas mais importante, pessoal, estudar. Estudar, que já deu tudo certo aí. Importante é isso, continuar na caminhada dos estudos aí, pessoal. Então aquele abraço do Felipe, aquele abraço. Já deu bom aí, viu? Valeu!